Então, vamos iniciar aí o nosso mini curso, né, Tecnologia de Cereais. Nós, profissionais de alimentos, nós sabemos que a tecnologia é extremamente importante, né, porque não é só fazer uma receita de um bolo, por exemplo, né, nós temos que identificar quais as principais funções envolvidas em cada ingrediente para que nós tenhamos um produto com uma qualidade excepcional para o consumidor final, certo? Bom, então, os assuntos abordados no nosso minicurso serão uma breve introdução, né, do que são cereais e quais os principais utilizados industrialmente, a tecnologia de cereais, a importância dela, especificamente para cereais, né, e eu vou passar para vocês dois produtos principais para que vocês possam fazer o procedimento experimental, a receita, na casa de vocês, para que vocês possam testar tecnologicamente as diferenças entre as formulações que nós iremos abordar aqui, tá? Então, nós faremos 2 formulações para a massa de bolo, tá? Aqui, em inglês, batter, e 2 formulações para esfirra, que posteriormente eu vou passar para vocês, tá? Nós veremos, então, a legislação para cada produto, conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Veremos também o processamento, né, então, as etapas essenciais em um fluxograma de processo, e o procedimento experimental, que seriam as quantidades de cada ingrediente para que vocês possam fazer a formulação em suas casas, tá? E, por fim, as funções e as propriedades tecnológicas dos ingredientes presentes em cada formulação. Bom, então aqui a introdução. Os cereais, eles desempenham um papel extremamente importante na alimentação humana, né? Porque os cereais, eles têm uma alta concentração de nutrientes, dentre eles vitaminas, proteínas, carboidratos, minerais essenciais, fibras, né? E, além disso, esses cereais, eles destacam-se também no aspecto tecnológico. Então, a farinha, né, um exemplo aí é de trigo, ela tem uma alta concentração de amido. Então, o amido, ele se identifica como tecnológico para a produção de diversos produtos, tá? E esses diversos produtos, eles estão incorporados em panificadoras, em confeitarias, em mercados, hipermercados, principalmente relacionados aos aspectos que eu já mencionei, o valor nutricional e também a ótima aceitação sensorial, né? Então, a gama vasta de produtos que nós temos é também muito aceita no aroma, no sabor, pelos consumidores. Hoje, né, no momento que nós vivemos, né, as pessoas estão confinadas em casa e provavelmente vocês devem ter visto que as pessoas estão treinando aí a massa de pão com fermentação natural, né? Então, porque as pessoas buscam hoje produtos que tenham um sabor diferenciado, aquele produto gourmetizado que nós dizemos. Então, os produtos à base de cereais, eles possibilitam essa ampla aceitação sensorial, tá? Bom, os cereais, eles são sementes ou grãos comestíveis de gramíneas. Dentre eles, o que mais nós conhecemos é o trigo. Nós também temos o arroz, o centeio, a aveia e infinitos cereais aí presentes. Bom, segundo a RDC 263 de 2005 da Anvisa, os produtos de cereais, eles podem ser designados como obtidos a partir de partes comestíveis de cereais, podendo ser submetidos a processos tecnológicos, como maceração, moagem, extração, tratamento térmico e outros processos que visam aí a diversificação de produtos alimentícios. Eu deixei em evidência aqui a moagem. Por quê? A maioria dos cereais, né, eles são consumidos, né, são vendidos na forma de farinha. Por quê? A farinha, né, que é obtida através do processo de moagem, ela diminui
a granulometria do material, e isso faz com que haja uma maior superfície de contato durante o processo de amassamento com outros ingredientes, e assim nós possamos unir a função da farinha com os demais ingredientes para que, no final, nós obtenhamos um produto com uma qualidade sensorial e tecnológica desejável. Bom, o que estuda, né, qual a importância da tecnologia de cereais? Então, a tecnologia de cereais, ela visa aumentar a produtividade, diminuir tempo e custo de produção a partir de novos modelos de produção, novos equipamentos e novas práticas, novos procedimentos industriais. Então, quando vocês forem trabalhar na indústria, ou para quem já trabalha, né, na indústria alimentícia, a indústria sempre vai visar, vai focar no aumento da produtividade, diminuição de tempo e custo de produção. Então, isso é um fator extremamente importante, tá? E outro fator importante que vocês devem ter ouvido falar é na área de P&D. O que é a área de P&D? É o desenvolvimento de novos produtos e novas formulações para finalidades específicas. Então, hoje, o consumidor, ele tem certas restrições alimentícias e ele necessita aí de produtos com finalidades específicas. Olhando um pouco para o lado de cereais, nós podemos observar, então, aqui o pão, né, sem glúten, especificamente para pessoas celíacas, né? Ou também aqui, biscoitos com uma alta concentração de fibras. Então, as fibras, nós sabemos que elas auxiliam no trato gastrointestinal. Então, hoje, tecnologia é isso. Produtividade, diminuição de tempo e custo e desenvolvimento de novos produtos e formulações para atender, para suprir as necessidades do consumidor. Bom, os dois produtos que eu apresentei para vocês, que eu vou passar a formulação para vocês desenvolverem em suas casas, eles são considerados conforme a resolução número 12 de 1978, que foi revogada pela 273 de 2005 da Anvisa, como produtos de confeitaria. Então, tanto o bolo quanto a esfirra, eles se enquadram como confeitaria. Então, a designação é obtidos por cocção adequada da massa, preparada com farinhas, amidos, féculas e outras substâncias alimentícias, doces ou salgados, recheados ou não. Bom, então um pouco do mercado da confeitaria, né? Aqui, na verdade, nós unimos a confeitaria e a panificação. A panificação eles relacionam mais com a produção de pães, né? Mas unindo os dois mercados, nós temos alguns dados aqui altamente importantes. Então, segundo a Wise Guy Reports, que é uma revista internacional que visa aí parâmetros industriais, principalmente do ramo alimentício, mostrou que o mercado global de confeitarias, ele foi avaliado em mais de 1 bilhão e 900 milhões de dólares em 2018. E para 2025, ele tem uma previsão ainda maior, de 2 bilhões e 500 milhões de dólares. Então, é um mercado que movimenta muito dinheiro, né? E a Associação Brasileira da Indústria de Panificação, a ABIP, ela mostrou em 2018 que a maior parte dos negócios no ramo da panificação e da confeitaria, ele está aí para micro e pequenas empresas. Por quê? As micro e pequenas empresas vêm crescendo porque esse ramo, né, de pão, de esfirra, de bolos, né, diferenciação enorme de produtos, eles podem ser produzidos em pequenos espaços. Então, hoje as pessoas podem produzir em suas casas e comercializar de porta em porta ou em mercados. Então, a facilidade na produção, ela aumenta as empresas, micro e pequenas empresas nesse ramo alimentício, tá? Bom, então, segundo a mesma resolução que eu já havia citado para vocês, nós temos a designação de bolo de chocolate.
Então, é um produto assado, preparado à base de farinhas ou amidos, açúcar, fermento químico ou biológico, podendo conter leite, ovos, manteiga, gordura e outras substâncias alimentícias que caracterizam o produto. Vocês devem estar se perguntando qual a diferença entre fermento químico ou biológico. Nós veremos nos slides posteriores, certo? Nós vamos ver todas as diferenças entre os ingredientes presentes nas formulações aqui citadas, tá? Bom, então a formulação do bolo, nós vamos ter um objetivo aí de diferenciação tecnológica, em que uma formulação, ela vai ter farinha de trigo e os demais ingredientes, e a outra, uma fração de farinha de trigo vai ser substituída por amido de milho, tá? Então, nós vamos ver qual a diferença da adição do amido de milho. Creio que muitos de vocês já sabem, né? Que pode estar ligado aí com o processo de gelatinização, que eu vou explicar para vocês também, tá? Bom, a esfirra também tem uma designação conforme a mesma legislação. É uma massa assada, preparada à base de farinha de trigo, gordura, fermento e sal, coberta com carne moída, condimentada e cozida. Nesse caso aqui, né, o popular é a carne moída, mas nós sabemos que tem diversos sabores que podem ser empregados aqui para a formulação de esfirra, tá? Já para a esfirra, o objetivo vai ser também duas formulações. Uma com farinha de trigo branca, a refinada, que nós chamamos, tá? E a outra formulação, ela vai ter uma porcentagem de farinha branca substituída por farinha de trigo integral. Então, nós também vamos analisar o aspecto tecnológico que a farinha de trigo integral proporcionará para o produto final. Bom, aqui eu trouxe para vocês o processamento básico, que pode ser aí relacionado tanto para bolo quanto para esfirra, tá? Ele é básico. Claro que cada um vai ter especificamente o seu fluxograma, mas através deste aqui, nós podemos analisar basicamente como que vai funcionar o processo, tá? Então, nós teremos os ingredientes, conforme cada formulação. Esses ingredientes, falando a nível industrial, tá? Eles serão adicionados, então, em uma maceira. Nessa maceira, nós teremos o movimento mecânico de batimento, tá? Durante 5 minutos. Esse batimento, ele é extremamente importante para o processo da massa, tá? Por quê? Ele auxilia na mistura dos ingredientes, né, que nós já sabemos, auxilia também, né, através da ação mecânica, na movimentação da gordura. Então, a gordura faz com que bolhas de ar sejam produzidas, e essas bolhas de ar são retidas por essa gordura também. Então, as bolhas de ar vão influenciar na expansão do volume final do produto, certo? Outro parâmetro importante é a incorporação de água, tá? A água, ela é extremamente importante para a formação da rede de glúten. Então, nós vamos ver que a farinha de trigo, ela não tem glúten, ela tem proteínas de glúten, que através de um processo de hidratação, ela vai formar a rede de glúten, que é a rede estrutural da minha massa, tá? Outro fator importante da hidratação da massa durante o batimento também é que nós vamos ter a hidratação do amido. E esse amido, com a hidratação, ele tende a geleificar. Então, o processo de geleificação do amido faz com que isso mude a estrutura da massa, né, aumentando a viscosidade. Então, ele incorpora mais a massa, tá? Bom, aí em seguida nós temos a informagem. A informagem para bolos, nós podemos ter formas quadradas ou arredondadas, e no caso da esfirra, são formas mais rasas, né, em que você vai adicionar as bolinhas, vai
pressionar, né, para adicionar o recheio, e aí segue para o processo de assamento. O assamento também tem uma importância muito grande no processo, tá? Então, aqui nós temos uma temperatura de mais ou menos 180 graus e um tempo de 40 minutos, tá? Essa temperatura de assamento, nós podemos chamar também de processo de cocção, ela vai ajudar na atuação do fermento químico, tá? Então, o fermento químico, ele precisa do aquecimento para que ele forme o CO2, o gás carbônico, que é o que vai ocasionar o crescimento da massa, a expansão da massa, tá? Durante a cocção, algumas reações podem acontecer, então aromas, sabores podem ser gerados, e a alta temperatura também vai auxiliar na gelatinização do amido. Então, o amido, para que ele gelatinize, ele necessita de água e de aquecimento, tá? Bom, aqui eu mostro para vocês, então, os equipamentos mais utilizados, né, para esses dois produtos que eu citei para vocês. Então, a maceira, né, que tem uma capacidade industrial aí de grande quantidade. A que nós trabalhávamos na universidade é uma maceira de até 10 quilos, então é bastante produto. E aqui é um forno industrial de cocção de assamento, tá? Bom, então aqui eu vou passar para vocês o procedimento experimental para bolo de chocolate, certo? Então nós temos aqui o açúcar, manteiga e margarina, ovos, farinha de trigo, chocolate em pó, sal, leite, baunilha, fermento químico, e aí o processo de assamento, né? Eu coloquei aqui 30 minutos porque, claro que isso vai de cada forno, então é bom vocês identificarem lá durante o tempo, tá? Dá uma cuidada. E aí, nós temos aqui uma cobertura, que claro que isso também é do gosto de cada um, né? Então, eu coloquei aqui margarina, leite condensado, creme de leite e aí chocolate em pó para fazer a cobertura, tá? Então, uma formulação vai ser toda com farinha de trigo. E a outra formulação vai ser substituída aqui meia xícara de farinha de trigo por amido de milho, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que vai acontecer tecnologicamente com essa substituição, tá? Aqui nós temos o procedimento experimental para esfirra. Também teremos duas formulações. Uma somente com farinha de trigo branca, então farinha de trigo, açúcar, sal. Aqui nós teremos fermento biológico, tá? Vou explicar para vocês o porquê de lá utilizarmos o químico e aqui o biológico, tá? A água, o óleo de soja e a margarina. A outra formulação vai ter 40% de farinha de trigo integral, tá? Para 1 quilo de farinha, que eu citei aqui na formulação, nós temos 20 esfirras de aproximadamente 50 gramas cada. Então, se você acha que 20 esfirras é muito, né, você pode reduzir aí, fazer talvez para 500 gramas de farinha, e aí você faz a proporção para cada ingrediente, ok? Como nós estamos utilizando fermento biológico, que na sua composição apresenta levedura, é importante o repouso da massa. Então, o processo fermentativo, de 20 minutos mais ou menos, tá? Aqui eu sugeri o recheio de carne, tá? Mas vocês podem fazer também conforme o gosto que vocês tenham. Então, 500 gramas aqui de carne bovina, patinho moída, cebola, tomate, cheiro verde, alho, sal e limão, tá? Da mesma forma, passamos para o processo de assamento, né, a 180 graus por mais ou menos 40 minutos, certo? Então, as duas formulações, só que uma vai ter aí uma porcentagem de farinha de trigo integral. Bom,
Aqui eu tenho disponível para vocês todos os ingredientes presentes nas formulações que eu acabei de passar para vocês. As 4 primeiras, açúcar, gordura, farinha de trigo branco e sal, ela é comum em todas as formulações. Ovos, amido de milho, chocolate em pó, leite e fermento químico relacionado ao bolo de chocolate. E a farinha de trigo integral, água e fermento biológico em azul, específica para esfirra. Então, agora eu vou passar para vocês as funções tecnológicas de cada ingrediente nas formulações. Primeiro deles, o açúcar. O açúcar tem a função principal aí que todos conhecem, função adoçante, sabor, né? Para o bolo, no caso, né? As demais funções que nós temos é também a textura, tá? Então, o açúcar, ele consegue se ligar à gordura. Como eu já havia citado para vocês, a gordura, durante o amassamento, ela tende a produzir bolhas de ar e aprisionar essas bolhas de ar. Então, ele vai auxiliar no aumento do volume da massa. E também ele se liga à rede de glúten. A rede de glúten, ela consegue absorver no seu interior, além de bolhas de ar, o CO2 produzido durante o processo fermentativo, né? E também moléculas de água. Então, ele causa uma umidificação da massa, aumentando a maciez do produto. Então, o açúcar, ele auxilia no volume e na maciez também, tá? Outro fator importante é a cor e o aroma, que eu creio que todos vocês já devem ter ouvido aí da reação de Maillard, né? Então, vamos lembrar um pouquinho lá como que acontece isso. O açúcar, basicamente, é formado por sacarose, como a molécula que eu coloquei aqui para vocês, certo? A sacarose, ela é composta, então, por uma molécula de glicose ligada a uma de frutose. Durante o processo de amassamento, né, dos ingredientes, da massa, nós temos a hidrólise da sacarose. E aí, nós vamos ter liberação de glicose e frutose. Essa glicose, por sua vez, que está aqui representada também, ela é chamada de açúcar redutor, porque no carbono 1 nós temos um grupamento hidroxila ligado. Essa hidroxila, ela é altamente reativa. Consequentemente, essa glicose vai reagir com aminoácidos de proteínas do trigo, tá? Que em contato com o calor do processo de assamento ou de cocção, né, aí cerca de 180 graus, vamos ter a chamada reação de Maillard acontecendo. Essa reação, por sua vez, ela vai gerar novos flavors, novos aromas, e também compostos de coloração escura, que são as chamadas melaninas ou melanoidinas. Então, esse pigmento é responsável pela coloração do bolo, pela coloração da crosta do pão, e também pela coloração do famoso churrasco aí, que aposto que todos vocês fazem, né, principalmente no final de semana. Então, é uma reação entre um açúcar redutor e um aminoácido de uma proteína, certo? Bom, o açúcar tem também função na fermentação alcoólica. Isso ocorre quando nós temos a adição de fermento biológico, como é o caso do pão e da esfirra, que eu citei para vocês, tá? Aqui vai acontecer a mesma coisa. A sacarose vai hidrolisar, vai liberar a glicose, e essa glicose, ela é utilizada como substrato pela levedura do fermento para a produção de álcool e dióxido de carbono, né, o CO2, que vai ocasionar a expansão da massa, o aumento de volume. A gordura. A gordura, ela pode ser na forma de margarina, de manteiga e até mesmo de óleo de soja, tá? As funções, como eu já havia comentado com vocês, volume, principalmente, porque ela consegue produzir bolhas de ar e aprisionar na massa. Então, isso faz com que aumente o volume. Essas bolhas de ar, elas também
auxiliam na maciez do produto. Então, por isso que eu coloquei aqui volume e maciez. Outro fator importante da gordura é que ela lubrifica as camadas de glúten. Como o glúten ele tem uma alta concentração de água no seu interior, então a gordura lubrificando esse glúten, ela impossibilita que o produto perca água rapidamente. Então, ele mantém a umidade da massa e aumenta a vida de prateleira do produto, certo? Ovos. Os ovos, eles têm uma importante função estrutural, tá? Nós sabemos que os ovos, eles são a base aí de proteínas, né? Essas proteínas, com o aquecimento da massa, né, a 180 graus, elas tendem a coagular. E essa coagulação, ela vai se ligar, esse coágulo se liga a todos os ingredientes presentes na massa. Então, ele vai estruturar a massa, vai homogeneizar a massa, né, causando aí uma firmeza final no produto. Outro fator extremamente importante ligado aos ovos é a ação emulsificante, tá? Os ovos, eles têm uma alta concentração de fosfolipídios, principalmente lecitina, que estão presentes na gema, na parte amarela do ovo, tá? Os fosfolipídios, para nós observarmos, basicamente a estrutura deles, eles são formados por uma cabeça, que ela é hidrofílica ou polar, ou seja, ela se liga a moléculas de água, enquanto que a cauda, ela é hidrofóbica e apolar. E aí ela tende a se ligar com lipídios, né, com gordura. Então, quando liga água e gordura através dos fosfolipídios, nós temos uma emulsão, nós temos uma estrutura formada a partir do ovo, tá? Outro fator importante é que a clara, durante o batimento da massa, ela ajuda na incorporação de ar. Então, isso também vai ajudar na expansão no volume final do produto. Bom, o nosso principal ingrediente aqui, né, a matéria-prima, a farinha de trigo. Então, o trigo trítico, né, ele pertence à família Graminae. E a palavra trigo, do latim trítico, né, significa quebrado, triturado, ou seja, é uma atividade realizada para separar o grão da camada que o reveste, né, da camada ali da casca, que tem uma alta concentração de fibras, certo? Então, aqui eu coloquei a figura dos trituradores industriais, né, então, através do batimento no grão, ele vai acabar triturando, tá? Bom, só para nós entendermos um pouco, a estrutura do grão, ela é formada basicamente aí por 40% a 70% de amido, tá? Até 5% de lipídios e de 7% a 15% de proteínas, dentre as quais nós temos aqui as proteínas formadores do glúten, tá? A gliadina e a glutenina, que posteriormente eu vou explicar para vocês. Uma classificação importante para as farinhas de trigo é quanto ao teor de glúten, tá? Então, nós podemos ter uma farinha com alto teor de glúten e baixo teor de glúten. Alto teor de glúten, eles chamam de trigo duro, é o triticum duro, tá? E é usado mais para a fabricação de massas alimentícias, porque nós sabemos que o macarrão, ele precisa ter uma estrutura firme, rígida, né? Então, o glúten, ele tem que ser íntegro, rígido, certo? Já o trigo mole, né, é o chamado baixo teor de glúten. E aí nós temos o triticum aestivo. Então, ele é mais utilizado na panificação, bolos e biscoitos. Então, o triticum aestivo é praticamente o mais utilizado aí na nossa casa, né? E o duro, o triticum duro, ele é mais industrialmente. Bom, a farinha de trigo, então, ela tem funções muito importantes. Uma delas é a estruturação da massa, tá? Ou seja, uma massa viscoelástica, com alta viscosidade e alta elasticidade, para que
nós possamos manipular essa massa, certo? Moldar essa massa. E essa massa viscoelástica, ela se dá pela presença das proteínas do glúten, tá? Então, o que que vai acontecer? Nós temos, então, no trigo, né, a gliadina e a glutenina, que são as proteínas do glúten. Quando ela sofre um processo de hidratação, ou seja, entram em contato com água, nós temos a formação da rede de glúten, tá? Então, o que que seria essa rede de glúten? Seriam as pontes de hidrogênio, pontes de sulfeto e também ligações de Van der Waals entre gliadina e glutenina. Portanto, como elas hidratam no seu interior dessa rede, é uma rede tridimensional formada, nós temos uma alta concentração de água. Então, essa água que umidifica a massa, que dá maciez para o produto, certo? E que também, durante o processo fermentativo, vai acumular CO2, para que sofra o processo de expansão. Aqui eu coloquei ao lado para vocês a função de cada proteína, né? Então, cada uma tem uma função específica. A gliadina, ela tem uma alta extensibilidade, então ela auxilia na viscosidade da massa. E a glutenina, ela é mais ligada aí à elasticidade, então faz com que a massa não arrebente no momento da moldagem, tá? Outro fator importante da farinha de trigo é devido à alta concentração de amido, né? Então, como eu demonstrei para vocês, ela tem aí até 70% de amido na sua composição. E o amido, ele é formado por duas substâncias, a amilose, em menor proporção, né, cerca de 25%, que tem uma estrutura linear, como vocês podem observar, não sei se dá para ver muito bem, aqui no ponto vermelho que eu estou mostrando, certo? E em maior proporção de amilopectina, que tem uma estrutura mais ramificada. Essas duas substâncias formam o grânulo de amido, tá? Esse grânulo de amido, quando entra em contato com água, ele sofre um processo de inchamento, ou que nós dizemos entumecimento. Então, a água tende a entrar cada vez mais no grânulo, inchando consequentemente. Com o processo de aquecimento, a mais ou menos 180 graus, que é o nosso processo de assamento, né, a cocção do produto, nós vamos ter que o grânulo vai, devido à alta energia de ativação das moléculas, elas começam a colidirem entre si, então isso vai aumentar a entrada de água, né, e vai ocasionar a saída de amilose para a superfície do grânulo, tá? Então, consequentemente, isso vai gerar a formação de um gel, chamado de processo de gelatinização do amido. E aí, vocês estão se perguntando, tá, forma o gel, mas o que que acontece na massa? Esse gel, ele tem uma função extremamente importante, porque além de ele formar a estrutura da massa, ele aumenta a viscosidade, tá? Então, ele auxilia aí na viscosidade da massa, ele incorpora mais o produto, tá? Então, é extremamente importante. Aqui, a farinha de trigo integral. Então, eu trouxe aqui ao lado a estrutura básica de um grão, né? Então, ele é formado pela casca, que tem uma alta concentração de fibras, o endosperma, o qual nós temos uma alta concentração de amido no seu interior, minerais também disponíveis, e o germe, certo? A farinha de trigo branca ou refinada, ela passa pelo processo de refino, no qual nós retiramos essa casca. E por isso que dizem, a farinha de trigo, né, ou produtos que não são integrais, né, eles são menos nutritivos, porque a casca, que é o que contém maior conteúdo de fibras, ela vai ser retirada do grão, né? E aí, como eu citei para vocês em uma das formulações, nós vamos utilizar farinha de trigo integral, certo? Do ponto de vista nutricional, isso é importante, porque é um produto com alta concentração de fibras. Mas do ponto de vista tecnológico, nós temos alguns
aspectos que não são muito favoráveis, tá? Então, a alta concentração de fibras da farinha de trigo integral acaba rompendo as bolhas de ar que são formadas no amassamento, né, pela gordura, e também no processo fermentativo, o CO2 que é produzido, né? E aí, consequentemente, tecnologicamente, nós teremos um menor volume de produto, né, uma menor expansão de produto. Outro fator é que as fibras, elas diminuem a absorção de água da massa. Então, isso, como eu já havia comentado com vocês, vai interferir na formação do glúten, porque as proteínas precisam dessa hidratação, e também na gelatinização do amido, porque o amido também precisa da água para que ele possa gelatinizar, certo? Com essa menor absorção, nós teremos alteração da textura. Então, fica uma massa mais seca, né? Ela não fica tão macia, o volume também é menor e ela fica menos úmida, tá? Então, se vocês fizerem em casa a esfirra com farinha de trigo branca e a proporcional integral, vocês vão visualizar esses fatores tecnológicos, tá? Você vai visualizar um produto mais sequinho, com menor volume. E isso é devido à alta concentração das fibras, certo? O amido de milho, né? Então, aquele amido que eu havia comentado com vocês é o amido presente na farinha de trigo, né? Cerca aí de 70%. Mas em uma das formulações, nós vamos adicionar o amido de milho, né? Amido mesmo. E aí ele vai influenciar em diversos fatores tecnológicos, né? Então, através da gelatinização, como eu já expliquei para vocês, sobre aquecimento e hidratação, nós teremos uma estrutura mais viscosa, mais encorpada, né? Então, ele vai dar uma estrutura melhor para o produto. E outra questão importante é que vocês vão obter um bolo mais macio, tá? Porque durante o amassamento, o amido de milho, ele ajuda na união do glúten aos lipídios também, tá? Então, isso auxilia na maior retenção de gás, maior retenção do CO2 produzido na fermentação e também da água. Então, deixa uma estrutura mais umidificada, mais macia. O sal, né? Todo mundo conhece o sal como sabor, assim como o açúcar, né? Mas tem outras finalidades que são extremamente importantes. O sal, ele auxilia na fortificação da rede de glúten. Então, nós sabemos que a rede de glúten é formada por gliadina e glutenina, né? Mas a gliadina, ela é altamente solúvel em água, então pode ser que tenha um momento que essa rede, ela tende a se desestruturar, porque ela tende a solubilizar na água. O sal, ele faz com que a gliadina diminua essa solubilização, e aí ela se una mais fortemente à glutenina. Então, nós vamos ter uma rede de glúten mais fortificada, teremos uma massa mais uniforme, mais homogênea também, tá? E outro fator importante, que eu creio que a grande maioria de vocês conhece, é um método de conservação também, é o sal, né? Para atividade antimicrobiana. O sal, ele age em uma série de micro-organismos, produtores aí de ácido acético, lático, butírico, né? O ácido acético, ele tem ligação com sabor azedo, o butírico, ele tem ligação com o ranço, né? Porque aí nós temos gordura no meio. Então, o sal, ele auxilia na vida de prateleira, né? Ele dificulta o desenvolvimento de micro-organismos. O chocolate em pó, para o bolo, ele é basicamente o sabor, né? É o bolo de chocolate, então por isso ele é adicionado. Mas se nós colocássemos aqui um fermento biológico, ele auxiliaria no processo fermentativo alcoólico, né? Porque o chocolate em pó, ele também tem uma certa concentração de açúcar. E o açúcar, como eu já havia comentado com vocês, ele é o substrato para a levedura no processo de fermentação alcoólica, né? Então, aqui auxiliaria bastante no processo. Bom, o leite e a água, né? O leite, ele é adicionado no bolo para o sabor adocicado, né?
E o leite, nós sabemos aí que ele tem cerca de 80% de água, então ele vai auxiliar nas diversas funções presentes na massa. Então, ele solubiliza os ingredientes, ele também umedece as partículas de amido para que possa ocorrer o processo de gelatinização e também auxilia no desenvolvimento das proteínas do glúten, né? Que nós vimos que o glúten, para ser formado, ele precisa da hidratação das proteínas. Aqui, vou apresentar para vocês, então, a diferença, né, entre o fermento químico e o fermento biológico. O fermento químico, né, com a ação aqui de água e calor, né, ele é formado pelo carbonato de sódio, bicarbonato de sódio, né, então ele entra em contato com água e calor, ele tende a reagir quimicamente, formando carbonato de sódio, água e de 12 a 17% de gás carbônico, de CO2. Então, esse gás carbônico produzido, ele tende a auxiliar na expansão da massa, no aumento do volume, né, que é o desejável. Essa água aqui que é produzida, ela evapora, né, e o carbonato, ele fica em pequena quantidade, então não altera muito o sabor, tá? E aqui, só para vocês entenderem, o aquecimento é essencial para a reação do bicarbonato, é acima de 60 graus. Então, a temperatura de assamento, de cocção, que eu coloquei ali de 180, é extremamente importante aí para o fermento químico, né? O fermento biológico, nós vamos ter, então, uma fermentação alcoólica acontecendo, tá? O fermento, ele é formado por levedura, tá? Levedura Saccharomyces cerevisiae, que ela tem uma atividade aí até 45 graus, tá? Então, por isso que nós temos que deixar em repouso a temperatura ambiente para que ele possa fermentar, para que ele possa agir, né? Porque na temperatura de assamento, nós podemos destruir essa levedura, tá? Porque a temperatura é muito alta, certo? Aqui eu coloquei para vocês os dois tipos comercializados de fermento que nós temos. Então, o em pó e o em massa, né? Em blocos que nós temos. Atualmente e industrialmente, o mais utilizado é em pó. Por quê? Justamente pela questão lá que eu falei da farinha, o porquê da moagem, né? Então, o pó, ele aumenta a superfície de contato com os demais ingredientes, então o processo fermentativo é mais rápido, enquanto que em bloco, nós teríamos que diluir em água para que possa ser adicionado, e o processo fermentativo seria mais demorado, precisaria de uma maior quantidade de fermento. Então, o em pó seria o mais viável, tá? Essa levedura, então, ela vai utilizar o açúcar, a glicose, que pode ser fonte da farinha através do amido. Então, a amilose e a amilopectina, que é o que compõe o amido, elas apresentam ligações de glicose, que durante o processamento também podem romper. Então, essa glicose liberada reage com a levedura. E também do açúcar adicionado, como eu citei lá no início do primeiro ingrediente, tá? Essa fermentação alcoólica, ela vai gerar, então, álcool, que ele tende a evaporar devido à alta temperatura, né, de 180 graus, e também o CO2, tá? Nesse caso da fermentação alcoólica, além desses produtos, nós podemos ter também sabores e aromas característicos de produto fermentado sendo gerados. Por isso que fermento biológico é mais utilizado em produtos salgados, porque aí ele dá aquele sabor, aquele aroma característico de produto fermentado. No bolo não seria tão viável, né, porque nós não desejamos esse sabor. Então, por isso que no bolo é adicionado o químico e na esfirra o biológico, tá?
Da mesma forma que eu já citei para vocês lá no químico, o CO2 também tem a função de expansão da massa, então aumento de volume do produto. Aqui eu trouxe para vocês duas figuras, né, do resultado da adição de pouco fermento. Então, nós não temos CO2 produzido em quantidade suficiente para que possa expandir a massa. Então, nós temos um produto chamado batumado. Não sei se vocês conhecem na região de vocês, né? Mas aqui na região do Paraná, Santa Catarina, é o bolo batumado que nós dizemos, tá? E o excesso de fermento, então, nós vamos ter aí produção excessiva de CO2, né? De gás formado. Então, ele vai acabar rompendo, rachando a superfície, né, produzida pelo glúten, pelo amido, e isso também não é ideal. Então, por isso que existe, né, uma relação entre a quantidade de farinha e a quantidade de fermento adicionado, tá? Bom, conclusões, então, se vocês forem realizar aí o procedimento experimental que eu passei para vocês, o que vocês irão observar? O bolo de chocolate com adição de amido, ele tende a apresentar uma estrutura mais macia, pelo alto potencial de hidratação da massa e o aumento da viscosidade. Então, a gente tem aí o processo de gelatinização do amido, né? O entumecimento do grão, você vai ter excesso de água, vai ajudar na maciez, na unificação do produto. E a viscosidade vai incorporar, vai dar um corpo melhor para o produto, estruturalmente, tá? A esfirra, com formulações parcialmente aí composta por farinha de trigo integral, que é aproximadamente 40%. Inclusive eu esqueci de comentar com vocês que a legislação, ela diz que nós devemos adicionar, então, uma fração aí de até 40% de farinha integral, justamente para dificultar aquelas questões tecnológicas que eu falei para vocês, que é o menor volume, baixa hidratação da massa. Então, nessa concentração de farinha de trigo integral e o restante, que é 60% de farinha branca, nós teremos um produto melhorado nessa questão, tá? Nós teremos um volume um pouco maior e uma hidratação também melhorada na massa, tá? Bom, então, o que vocês vão observar com relação à formulação que utiliza somente farinha de trigo branca, refinada? Um menor volume, pela alta concentração de fibras, né, e uma textura mais rígida, as quais influenciam no potencial de hidratação da massa, certo? E, por fim, obrigada pela atenção de todos. Aqui eu coloquei uma imagem, né, do bolo de chocolate, para que todos vocês tenham vontade de fazer. Amanhã é feriado, sexta-feira é dia dos namorados, então é bem legal para treinar essas receitas. E aqui a esfirra também. Muito obrigada pela atenção de todos. Espero que tenham gostado. Fica aí a inspiração, né? Inspiração, né, Fer? Muito obrigada, professora Alessandra, pela sua palestra. Achei muito interessante que não foi simplesmente um passo a passo de como fazer, né? Você explicou as reações que acontecem, que eu acho que é o que diferencia, né, o nosso curso de um curso, por exemplo, de gastronomia, né, que não é simplesmente fazer um produto caseiro, né, a gente tem que entender a tecnologia, né, as reações que acontecem. Achei muito interessante que você abordou esse aspecto, achei bem legal. Eu espero que todos tenham gostado, não sei se eu fui muito clara, se vocês quiserem fazer perguntas, fiquem à vontade, tá? Essas duas receitas, inclusive, eu passei para os meus alunos nas aulas, né, de tecnologia de raízes, tubérculos e cereais, e eles gostaram bastante, então espero que todos tenham gostado aí da apresentação. Tá? Legal, foi muito bom, eu também gostei bastante. Se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, quiser colocar lá no chat, deixa eu abrir aqui para ver se tem alguma coisa.
Ah, você comentou do bolo batumado, né? A Daniela disse que em Minas é bolo solado. E no Espírito Santo também. É de gosto, né? Tem pessoas que gostam desse bolo batumado. Eu, especificamente, não gosto. Tem gente Você gosta, Fer? Você gosta do bolo mais fofinho, né? Eu gosto dele mais fofinho. O Luiz Guilherme, parabéns, ótima didática, muito bem, foi bem explicado. Mas a Dora também está sempre assistindo as nossas palestras, maravilhosa sua apresentação. Legal, pessoal, isso aí. Quero ter aula com você, ó, Isadora. Aluna. Legal, pessoal. Que bom que vocês gostaram. Ah, uma coisa que eu esqueci de comentar, eu baixei uma cartilha da Associação Brasileira de Panificação, e lá eles têm algumas regras que eles estão seguindo agora na época de pandemia. Eu até nem citei porque eu achei que ia ficar muito prolongada a palestra, né? Uhum. Mas se alguém tiver interesse, eu passo no e-mail da professora Fernanda e ela envia para vocês, tá? Porque nós sabemos que a parte de segurança de alimentos já é bem rígida na nossa área, né? Uhum. Mas agora, no momento em que nós vivemos, é ainda mais rigoroso, né? Então, eu posso passar para vocês darem uma olhadinha, tá? Se vocês também tiverem alguma curiosidade, alguma dúvida e quiserem enviar por e-mail para mim, eu envio para vocês também, tá? Legal, se alguém quiser, então, tiver interesse no material, pode mandar e-mail para mim ou para a professora Alessandra. Uhum. Tem uma pergunta deixa eu ver aqui em cima, a Rúbia também, é meio obrigada, a Verônica, nossa aluna, ótima palestra, parabéns. A Melina tem uma pergunta. Alessandra, primeiramente, muito boa apresentação, meus parabéns. Eu tenho uma dúvida. Tem como trocar o chocolate em pó por outro ingrediente que tenha menos açúcar? É a pergunta dela. Ah, tem sim, porque na verdade a finalidade do chocolate em pó é mais o sabor, né? Mas eu creio que se você adicionar um que tenha menos açúcar, não vai modificar tanto, porque você já tem o açúcar na composição, né? Então, a quantidade de açúcar relacionada aí com a presença do chocolate não vai mudar muito, não. Uhum. Tá? Legal. É mais o quesito, bolo de chocolate, né? Então, porque o açúcar já está presente na composição, então eu creio que não vai mudar muito. Uhum. Tá. O Felipe tem outra pergunta. A ação mecânica do amassamento apresenta alguma função tecnológica específica, além de gerar homogeneidade da massa? Isso, o amassamento, ele tem uma função extremamente importante na formação do glúten, né? Então, durante o amassamento, ele ajuda com que a água, ela entre na massa, e aí as proteínas do glúten, elas se unam mais fortemente e formem aquela rede tridimensional, né? Que dá estrutura para o produto. Ah, legal. Então, não é somente misturar, né? Além disso, também tem a questão da formação das bolhas de ar, né? Que as bolhas de ar, elas vão influenciar no volume final do produto, na expansão do produto, além do CO2, que também é produzido durante o processo fermentativo. Oh, legal. Deixa eu ver quem mais. Melina, muito clara, excelente, obrigada pela disposição. A Raquel, parabéns, explicação clara e objetiva. A Alexia, ótima palestra, parabéns. Muito boa palestra, prof, o Matheus diz. A Silvia, parabéns, excelente apresentação. A Emily, parabéns pela palestra. A Verônica, pessoal, a Verônica colocou aí, ó, o link para a lista de presença, tá? Então, é aquilo que eu comentei. Preencham lá o nome de vocês, cuidado com a digitação do nome e do e-mail, que é a partir daí que a gente vai mandar o certificado, tá? Leidiane Santos, obrigada, também está sempre comentando as nossas postagens lá no Face. A Luciana, nossa aluna, ótima apresentação. Poderia mandar as receitas, ó, ela está pedindo. Com certeza, eu posso enviar para a professora Fernanda os slides, né? E aí vocês têm disponível tanto para fazer em casa quanto para tirar alguma dúvida, né? Isso, aí se alguém quiser o material, me manda um e-mail que a gente responde, a professora Alessandra me passa, e aí eu respondo para vocês, encaminho o material. Uhum. Tá bom?
Isabela, excelente palestra, obrigada. Melina, maravilhoso, obrigada. A Emily também está sempre aí. Tem interesse nessa cartilha, aquela que você comentou. Ó, legal, legal. Pode deixar que eu envio, sim. Isso. Sou prof de cereais também, olha aí. Mas não estou assistindo a nossa palestra. Legal. Que legal. A Betânia, nossa aluna, parabéns, uma ótima palestra, agradecendo mais conhecimento, agregando mais conhecimento ao futuro TCC, obrigada, legal, Betânia. Bom, a Stephanie também, nossa aluna, ótima palestra, parabéns. José Isaías, muito obrigada, parabéns, eu sou do Peru, olha que bom. Olha, que legal. Seja bem-vindo. Natanael, parabéns, ótima palestra. Melina, o e-mail da prof, vou mandar de novo, eu mandei lá no início, eu até queria pedir desculpa, pessoal, eu não sei o que houve, eu estou até vendo, estranhando que o número de pessoas está um pouquinho menor em relação às outras palestras, deu um erro no link, eu peço desculpas para quem não, se vocês conhecem alguém que não conseguiu acessar, a gente tentou reverter aqui de última hora, adicionando os e-mails, enviei os convites, mas acredito que muitos não entraram em contato, então, eu realmente não sei o que houve, coisas da tecnologia, né, que a gente não tem controle, mas bom que vocês conseguiram acessar, e se vocês conhecem alguém que não conseguiu, tá, vai ficar gravada lá no YouTube a palestra também. E aí vou mandar meu e-mail aqui de novo, já escrevo para vocês. Raquel Santos, gostaria que você falasse sobre o glúten, como evitar a contaminação no momento de elaborar os produtos sem glúten. É o comentário dela. Bom, Raquel, assim, eu não tenho muita experiência nessa questão de produtos sem glúten, né, Fer? Mas nós sabemos que os produtores de pães, por exemplo, com glúten e sem glúten, eles precisam ter locais de processo diferentes, salas de processo diferentes. Eu creio que até não possa ser na mesma planta, tá? Por quê? Porque muitas pessoas que são intolerantes ao glúten, eles têm até ao toque. Então, se você tiver uma pequena quantidade de glúten presente em um produto sem glúten, pode causar um problema enorme para o consumidor. Então, a questão aí da limpeza do local em que você vai produzir é extremamente importante e rigorosa. A vigilância sanitária, ela visa muito essa questão, tá? Então, eu creio, né, de uma forma que eu estudei esses dias, um pouco sobre isso, que as plantas, elas devem ser diferentes, não pode ser no mesmo local de produção de produtos com glúten. Não pode nem ter traços, né? Não, traço nenhum, porque algumas pessoas têm essa intolerância ao toque também. Então, isso é muito sério, né? É bem complicado mesmo. É verdade. Luciana Irala, seria ótimo. Para mandar, tá bem, já coloquei meu e-mail ali. A Rayandre, muito bem explicada a sua palestra, parabéns, fiquei com vontade de fazer a receita, eu também. Todo mundo fazendo aí, pessoal. Amanhã é feriado, Fer, ó, dá para fazer. Natanael, se possível, me envie o material, meu e-mail, tá bem, vou colocar aqui. A Verônica colocou de novo a lista de presença. Milka, parabéns, prof, ótima palestra. Raquel, muito obrigada. Lincoln, ótima palestra. Acho que não pulei ninguém, né? Mas se tiverem mais algum comentário, vão colocando aqui. E, enquanto isso, eu queria realmente agradecer mais uma vez a presença de todos, principalmente da Alessandra, por se dispor, né, a tirar um tempinho aí para trazer esse assunto para nós. Realmente, assim, eu fico muito agradecida mesmo, porque a gente sabe que esse momento é um momento difícil, né, de distanciamento social, a gente está tendo que se adaptar muitas coisas na nossa vida, na nossa rotina, então eu queria agradecer realmente por você nos presentear com essa palestra,
e também com o seu tempo. E agradecer a todos que também estavam aqui assistindo, agradecer aos meus queridos alunos, que eu sempre digo que eu morro de saudade deles. Eu também estou com saudade dos meus. Quem gosta de ser professor, né? Eu sempre digo para os meus alunos que verdade. Eu amo ser professora, eu adoro, assim, estar sempre com eles. Então, quando eu vejo eles aqui, meu coração fica todo cheio de alegria. E também tenho certeza que todos eles também têm muita saudade de você, Fer, e que gostam muito de você, porque você é uma pessoa excepcional. Tenho muita saudade, de verdade. Que bom. E agradecer também aqueles que eu não conheço pessoalmente, né? Fiquei conhecendo através dessas palestras que a gente tem realizado. Muitos estão assistindo hoje pela primeira vez, então agradeço realmente mais uma vez. Eu vou colocar aqui de novo também aonde que a gente divulga as palestras, tá? Nós temos o site do curso, temos o Face, temos o Instagram, e tem aqui também o link do YouTube, é esse último link que eu coloquei, é o nosso canal do YouTube, onde a gente vai colocar essa palestra aqui também disponível lá, tá? Assim que terminar aqui a gravação, é o tempo de baixar o vídeo lá, e a gente já disponibiliza para todos. Inclusive, tem aluno meu da UEPG também, Fer. Ah, que bom! Ótimo, obrigada, vieram me assistir. Obrigada, pessoal. Feliz. Muito obrigada pela presença de vocês também. Queria dizer que a Unipampa está sempre de portas abertas também para o que vocês precisarem, para que a gente possa ter essa integração cada vez maior. A Milka escreveu: agradeço a oportunidade de participar, estou em Pernambuco, olha só, tão longe. Nossa, né? Longe. Bom. Você viu como é legal, né, essa associação, né, pessoal do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Paraná, então é legal. Nós temos tido o sotaque da professora aqui bem puxado do Paraná. E eu sou de Goiás e estou no Rio Grande do Sul, né? Exatamente. Mas eu fico bem feliz também, nós temos tido sempre participação de várias pessoas, de vários estados, tem o pessoal do Rio de Janeiro também que está sempre por aí. Que bacana, legal. De Viçosa, também fico bem feliz. Eu sou professora do curso de agroindústria, que legal, prazer em te conhecer. Legal. Obrigada, pessoal, pela participação, tá? Eu espero que todos tenham gostado, tá? E também nós da Universidade Estadual de Ponta Grossa estamos com as portas abertas para qualquer coisa que vocês precisarem, tá bom? Tá bem, então. Obrigada, Fer, pelo convite. Imensamente feliz por estar aqui. Que bom? Fico feliz, foi ótimo, eu aprendi muito. Então tá, pessoal, obrigada, e a gente se vê na palestra da semana que vem. Em breve eu divulgo aí no Face, no Instagram, a gente vai divulgar a palestra da semana que vem, e aí já deixo aqui o meu convite para que todos possam participar mais uma vez, tá bom? Então tá, pessoal, obrigada pela participação. Qualquer coisa, me manda e-mail lá, a gente vai se falando, tá bom? E aí, pessoal, eu passo, então, a apresentação para a professora Fernanda e a cartilha também, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, também vou passar meu e-mail, e aí vocês entram em